Boa tarde, então, a todos. Vamos para a segunda parte do nosso curso. Agradecendo primeiramente a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, pelo apoio ao projeto de pesquisa, projeto de extensão intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para tratamento de dados em pesquisa na área de gestão de empresas em Teoflotone região. Nós estamos agora dando continuidade ao conteúdo 2 sobre a amostragem. Hoje, dia 24 de setembro de 2022. Então, dando continuidade, nós falamos na primeira parte do nosso curso hoje sobre amostragem não probabilística. Sobre 4 técnicas de amostragem não probabilística. Amostragem por conveniência, amostragem por julgamento ou intencional, a técnica de amostragem não probabilística, autogerada ou bola de neve, e, por fim, a amostragem não probabilística por cotas. Um elemento importante e uma limitação que nós podemos dizer sobre essas técnicas é que elas não podem ser generalizadas, uma vez que os elementos da amostra não foram escolhidos por meio de uma probabilidade. Então, nós não temos ideia da probabilidade dos elementos serem escolhidos. Então, a limitação da amostragem probabilística está aí. E que dizer que ela é representativa do universo delimitado, estaremos equivocados, tendo em vista que não foi utilizada uma técnica probabilística para a escolha dos elementos, certo? Uma foi por conveniência, a outra foi por julgamento do pesquisador, a outra foi por indicação de uma unidade da amostra ou dos elementos da amostra, e a outra foi por cotas, ou seja, por extratos, e mesmo sendo por extratos, depois a escolha dos elementos também não seguiu uma probabilidade. Um pouco diferente da amostragem não probabilística, nós temos aí a amostragem probabilística, que é uma amostragem que os senhores estão vendo que é muito utilizado hoje nas pesquisas de opinião pública, certo? E o que tem como característica a amostragem probabilística? Que todos os elementos têm a mesma chance de serem escolhidos, ou seja, existe uma probabilidade deles serem escolhidos. Existe um método probabilístico para eles serem escolhidos, tá? E esse método probabilístico deles serem escolhidos já dá essa característica que essa amostragem probabilística ela pode ser feita inferência. A primeira delas é a amostragem aleatória simples ou amostragem simples. O que é essa amostragem aleatória simples ou randômica? É um método de amostragem que atribui a cada elemento igual probabilidade de ser selecionado, certo? Eu posso utilizar desse software random para escolher os elementos. Um exemplo, se eu tenho 100 unidades amostrais, ou seja, se eu tenho 100 elementos da amostra, e entro no sistema random, vocês estão vendo aqui, e tento fazer o sorteio, podemos dizer que é uma amostragem probabilística, sim. Por quê? Porque foi feito um sorteio aleatório. Todos tiveram a mesma chance de ser escolhido. Essa amostragem, você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer sobre os elementos dessa amostra, certo? Você precisa conhecer o total desses elementos da população, de forma que você possa colocar todos os casos
juntos e aí sim fazer esse sorteio, né? Qual que é o procedimento para o sorteio, né? Eu posso colocar esses elementos de forma sequencial, identificando. Um exemplo, eu tenho 100 pessoas, vou numerar de 1 até 100. Um exemplo, eu tenho um catálogo de 3.000 clientes. Desses 3.000 clientes, eu vou numerá-los de 1 a 3.000, certo? Ou seja, vai estar tudo sequenciado. Eu não sei, de certa forma, quem que é o primeiro elemento, quem que é o 300, quem que é o 3.000, mas eu vou fazer um sorteio. E fazendo o sorteio desses 3.000 elementos, eu já estou fazendo um método probabilístico, né? Porque todos têm a mesma chance de ser escolhido. E assim, né? Eu estou dando a oportunidade ou igual probabilidade para todos, certo? E aí eu uso, né, um gerador de números aleatórios para identificar, né, esses elementos, um exemplo de 1 a 3.000, né? E aí, à medida que eu vou extraindo cada elemento, o ideal é que eu não repita. Se eu repetir, eu estou tirando a chance do outro. Então, eu fiz um sorteio dos 3.000 clientes. Os clientes sorteados foram o cliente 55, por exemplo, os 130 e os 180, um exemplo. Aí agora eu vou saber, de acordo com esse número, qual que é o cliente e aí fazer a entrevista. A amostragem aleatória simples é mais ou menos dessa forma que funciona, de uma forma assim, podemos dizer, didática, tá? E essa amostragem aleatória simples, né? Eu posso também dizer que a amostragem casual simples, né? Eu, por exemplo, posso usar o que nós, né? Nós podemos utilizar, por exemplo, né, de diferentes técnicas, tá? Mas podemos usar também softwares para fazer essa seleção aleatória, né? Uma das características que hoje é muito usada é essa questão da observação, que é o método popular das ligações para números aleatórios por telefone. Se eu tenho um catálogo ali de 5.000 pessoas, eu vou ligar aleatoriamente. Também pode-se dizer que usou do método probabilístico. Qual que é a vantagem de uso desse método, né? Supera a tendenciosidade de catálogos que não incluem números recentes ou números que não são revelados. Por outro lado, você tem uma desvantagem. Por exemplo, você pode ser selecionada aleatoriamente uma linha que não existe, ou pode haver uma recusa. Mas, pelo menos, do ponto de vista do método probabilístico, você fez da forma correta, né? Agora, se durante o processo de coleta houver recusa ou linha não existir, né, aí já é uma falha, por exemplo, tá? Que a gente chama né, de amostragem, né? Porque existe a linha, mas a linha não funciona. Tá bom? Aí já é outro erro, mas nós não estamos mais falando aqui também da técnica de amostragem aleatória simples. Uma outra técnica de amostragem probabilística é a amostragem sistemática, que envolve a seleção aleatória de um ponto de partida em uma lista, após haver uma ordenação, eu tenho que colocar em ordem, e identificação numérica de todos os elementos. Um exemplo, eu tenho 100 elementos, ou 100 unidades amostrais, faço a numeração de 1 a 100, ou seja, faço uma ordenação, e depois vou fazer a seleção aleatória, né, de forma sistemática. Bom, de que forma que é isso, né? Eu vou utilizar de um sistema, de um critério que, por exemplo, poderia pegar de 10 em 10. É um sistema? É. De 5 em 5, tá? Mas eu fiz ordenamento e vou escolher de forma sistêmica. Qual que é a vantagem dessa amostragem sistêmica, né? Produz dados representativos, por se tratar de amostragem probabilística, certo?
A ordenação dos grupos dessa população, né? Eles vão gerar uma estrutura de um grupo homogêneo, relativamente homogêneo, certo? É importante também esse tipo de amostragem para saber antecipadamente se há padrões sistemáticos subjacentes a esses dados, né? Para que possamos explicá-los em nosso plano de amostragem. Um exemplo da amostragem sistemática, né? A partir do instante que nós ordenamos, nós podemos criar um critério sistemático para poder selecionar esses elementos. Tá? Como eu disse para vocês naquela carta de clientes, que eu tenho lá 3.000 clientes, eu tenho de 1 a 3.000. Eu não sei quem que é o elemento 1, 2, 3, eu só tenho os números. Né? Eu ordenei ali de 1 a 300, de 1 a 3.000. Mas eu não sei quem é o cliente 1, também não sei quem é o cliente 3.000. Agora, eu posso criar um sistema, né, por exemplo, que eu quero selecionar os elementos de 5 a 5. Aí o que, que vai acontecer? A cada 5 elementos eu escolho um, a cada 5 eu escolho um. E aí, de uma certa forma, foi criado um sistema de que eu estou escolhendo aleatoriamente esses elementos, né? E estou dando a mesma oportunidade para eles, ou seja, eu conheço a probabilidade deles serem escolhidos. Um pouco diferente, que nós já dissemos da amostragem não probabilística. Um exemplo aqui da amostragem sistemática, né? Eu tenho lá 7.800 empresas do setor da indústria por ordem de ramo de atividades. Então, um exemplo aqui, eu tenho uma amostra de 625 casos e uma de 500 casos. Vamos pegar essa aqui de 625. Aí eu quero dar um pulo sistemático, né? Que eu dividi aqui e deu 12,48 casos. Então, eu quero pular de 12, eu posso dizer de 13 em 13 casos, tá? Aí eu faço um ajuste aqui, isso aqui é só para a gente conhecer, tá? Não precisa lembrar de cálculo, não. Esse pulo sistemático, muitas vezes, ele pode ser determinado, tá? Um exemplo aqui que vocês estão vendo, que deu o pulo sistemático de 12,48 casos, então eu posso pular de 12 ou 13, né? 12 ou 13 pulos, tá? Aí no ajuste, tem uma fórmula aqui que eu fiz no ajuste, que eu tenho o tamanho da população igual a 12 pulos mais 13, tá? Como eu tenho 620 casos, aí eu vou dar 12 pulos menos 13y, e aí eu vou ter 13 vezes 625 casos. Isso aqui é só para saber o tamanho da minha amostra. Então, dos 625 casos, eu vou ter 300 casos que eu vou selecionar a partir desse sistema. Aí vem a pergunta, professor, então, tá certo eu dizer que ela é probabilística? Sim. Por que que tá certo dela ser probabilística? Porque eu tenho uma fórmula, que vocês estão vendo aqui, uma expressão matemática do qual eu vou selecionar os casos. Significa o quê? Que eu tenho noção e ideia de como eu estou selecionando os casos. Ou seja, eu tenho uma fórmula matemática que está me dizendo como foi a minha escolha de casos. Por isso que a amostragem sistemática, ela aí está dentro da perspectiva da amostragem probabilística, né? Bom, e que alguns também, né, falam também que ela é quase probabilística, né? Aí, uma reflexão. É interessante fazer uma segunda por faturamento ou número de funcionários? Depende, tá? Eu posso fazer? Posso. Depende do objetivo da minha pesquisa, tá? Desses 300 casos,
eu posso, inclusive, pensar se eu quero delimitar mais um pouco por faturamento ou por número de funcionários. Se eu quiser, por exemplo, identificar as empresas que são referência em gestão de recursos financeiros, talvez seria interessante eu pegar o faturamento, aí fazer uma estratificação, uma amostragem sistemática, perdão, de acordo com o faturamento. Aí eu posso fazer um outro cálculo se eu quiser. Mas aí vai depender do objetivo, tá? Aqui é um outro exemplo, né? Que eu tenho 180 mil domicílios, eu tenho uma amostra de 650 casos e quero fazer um pulo sistemático de 360 casos. Aí eu tenho que pensar o seguinte: a amostra é de 650 casos, tá? E aí, o pulo sistemático aqui, eu quero ter um pulo de 276,9 casos, tá? Aí, como 276,9 pode ser 276 e 277, aí eu posso usar essa fórmula matemática do ajuste. 273y mais 277, n menos y. Como eu tenho que o total da minha população é 180 mil, vai ser igual a 276y mais 277. Eu tenho 650 casos menos 1. Então, deu 50 casos. Então, pulo sistemático de 276 para sortear 50 casos e um pulo de 277 para sortear 600 casos. E olha que interessante. Então, eu vou ter 50 casos que eu vou pular 276 e vou ter 600 casos que eu vou pular 277. E no final das contas, vai dar a minha amostra de 650 casos, 600 mais 50. Isso aqui é só um exemplo, né, de uma amostragem sistemática, que ao mesmo tempo é uma técnica probabilística, do qual eu sei como foram selecionados os meus elementos, ou seja, as minhas unidades amostrais. Tá? A outra é a amostragem estratificada. O que é essa amostragem estratificada? Lembre sempre de estratos. Quando eu divido em estratos, muitas vezes eu estou tentando, de um grupo heterogêneo, eu vou torná-lo mais homogêneo. Tá? Como eu disse para vocês, municípios do Brasil, dos 5.570 municípios, eu quero dividir os municípios em pequeno, médio e grande porte. Então, pequeno, médio e grande porte, eu já estou tornando um grupo heterogêneo em um grupo mais homogêneo. Então, os estratos são de pequeno porte, médio e grande porte. E ali, desse extrato é que eu vou extrair minhas amostras, certo? Um exemplo aqui que a gente está vendo, que da amostragem estratificada, quando eu faço por extrato, eu ganho, por exemplo, na minha seleção das unidades amostrais, eu ganho também na questão da supervisão, eu ganho na precisão das estimativas dos próprios extratos, ou principalmente das características da minha população ou do meu universo estimado, né? Face ao agrupamento que era mais heterogêneo. Então, é mais heterogêneo os 5.570 municípios, mas se torna mais homogêneo se eu dividir esses municípios por estratos, em pequeno, médio e grande, certo? Eu passo a ter umas amostras mais representativas em face do meu universo delimitado, certo? Então, eu saio de uma perspectiva mais heterogênea de unidades amostrais para uma perspectiva mais homogênea da minha unidades amostrais, em extrato A, B e C, por exemplo. E a técnica de amostragem
estratificada, a população total é segmentada em estratos, de forma que esses estratos têm uma característica comum e diferenciada entre si. Então, isso é aquele velho ditado de separar os diferentes e juntar os iguais. Os iguais eu junto, os diferentes eu separo. Separo em quê? Em estratos. Então, eu vou juntar os que têm características semelhantes no extrato e os que têm características diferentes vão para outros estratos. Né? Isso é uma forma muito interessante da gente conseguir trabalhar principalmente com perfil de cliente. Um exemplo, cliente por remuneração, né, por região, por localização, né, que a gente está falando de características geográficas, pode ser características demográficas, econômicas, e à medida que eu vou separando, eu vou simplesmente colocando elementos ou unidades amostrais de características mais iguais juntos. E aqueles que têm características diferentes vão ficar em outros estratos, do qual eles vão ter também outros elementos junto com eles, que possuem as características também semelhantes. Tá? Principais razões de eu utilizar a estratificação, né? Nós estamos vendo aqui ganhos de precisão das estimativas, das características da população, faça agrupamento de unidades heterogêneas em conjuntos homogêneos, conveniências administrativas, pois a divisão da população facilita a seleção das unidades amostrais, supervisão da pesquisa. Eu tenho amostras mais representativas, pois esse processo de estratificação ele garante unidades de todas as camadas da população. Então, dividindo em estratos, eu vou ter estratos de todas, estratos ou camadas de toda a população. Tá? Essa é uma das grandes vantagens da amostragem estratificada. E agora a amostragem por conglomerado. Né? Por conglomerado, a gente fala que ele é por estágio, né? Um exemplo, eu tenho uma população-alvo, certo? Que a gente chama de conglomerado, que são grupos homogêneos que são formados, e esses conglomerados a gente chama também de superpopulações, tá? E lembre-se bem, né? Só que dentro de cada conglomerado, a gente tem também elementos que são heterogêneos. Um exemplo de conglomerado, bairros, né? Os bairros de Teoflotone. Então, os bairros de Teoflotone são conglomerados. E dentro de cada bairro, nós temos também elementos com características diferentes, ou seja, tem heterogeneidade ali dentro. Então, você vai ter no bairro pessoas de baixa, média e alta renda, que aí já passou a ser heterogêneo. Dependendo do tamanho do conglomerado, né, as informações elas vão ser coletadas, né, a partir de amostras, certo? Dos elementos dentro do conglomerado, quando o conglomerado for grande, certo? Ou de todos os elementos quando esse conglomerado for pequeno. Um exemplo assim, se o conglomerado é grande, como por exemplo bairro, aí você vai ter que fazer uma amostra dentro daquele bairro, tá? Mas o que torna as pessoas homogêneas naquele bairro, né? A própria localização ou dela estarem naquele bairro já o torna homogêneo. Mas algumas características desses elementos podem os tornar heterogêneos, né, dentro do bairro. Né? Porque se você tiver pessoas de classe média, classe alta ou classe baixa dentro do bairro, aí você está dizendo, o bairro
é homogêneo, mas as pessoas que estão lá dentro são heterogêneas, tá? Por isso que a amostragem por conglomerado, às vezes vocês vão ver isso muito nessas pesquisas, que eles falam amostragem, né, por conglomerado, por residência, um exemplo, tá? E aí, qual que é as vantagens e desvantagens da amostragem probabilística, né? A vantagem, né, é que o pesquisador tem certeza de obter as suas informações a partir desse corte transversal representativo da população. Os erros de amostragem podem ser computados, por quê? Porque eu conheço, né, a chance que os elementos foram escolhidos, porque eu utilizei de um método probabilístico, tá? Seja ele de forma aleatória, amostragem aleatória simples, amostragem aleatória estratificada e amostragem aleatória por conglomerado, né, que nós vimos aqui também. E os resultados da pesquisa, eles podem ser projetados para a população, ou seja, eles são representativos da população. Eu posso fazer inferência, ou seja, deduzir pelo raciocínio. Eu posso dizer que o comportamento dos elementos da minha amostra representam o comportamento da minha população, tendo em vista que eu utilizei de uma amostra probabilística. Desvantagens: são caras e também levam mais tempo. Aí eu falo para vocês que uma das coisas que hoje nós ouvimos muito na mídia, né, e, e que às vezes, né, pessoas que não vivem nesse universo da pesquisa ou que não trabalham com isso, muitas vezes criticam, né, a, os resultados de uma pesquisa, porque esses resultados muitas vezes não refletem aquilo que eles querem. Bom, eu, no meu convívio do dia a dia, na universidade, fora dela, eu já ouvi, inclusive, docentes, professores que não acreditam que pesquisas que são feitas por amostragem são falsas, né? Ah, eu não acredito em pesquisa, não, que eu acho que esse pessoal faz para simplesmente para manipular as pessoas, né? Só que eu sei de partir da premissa de que se essa pesquisa foi feita dentro de um método rigoroso, dentro do uso de um método probabilístico, principalmente a amostragem probabilística, foi feito de uma forma fidedigna, tá? Eu preciso primeiro conhecer como foi feito todo esse planejamento da pesquisa, como foi todo o processo, inclusive muitas pesquisas, inclusive nessa época de eleição, elas são registradas. Elas, para ser registrada, elas precisam de ter um estatístico, tá? Precisa do acompanhamento de um profissional da área de estatística para serem registradas junto aos cartórios eleitorais, né? Principalmente os regionais, né? E aí eu fico, às vezes, pensando e refletindo, né? Porque as pessoas dizem o seguinte: ah, mas não acredito em pesquisa, eu não acredito, né? Você pode até não acreditar, mas se ela foi feita com rigor metodológico, ela tem sua relevância, e é por meio delas também que as pessoas sabem, né, quais são as preferências, um exemplo, né, quais são as carências. Não existe outra forma de você conhecer a realidade se não for pela pesquisa.
Não tem como eu saber como as empresas estão se eu não vou atrás para pesquisá-las, utilizar um rigor, utilizar uma pesquisa bem elaborada, um bom planejamento da pesquisa, uma boa amostra. Então, assim, dizer que não acredita em pesquisa é dizer que não acredita na ciência. Que ciência é pesquisa, medicina é pesquisa. Eu não acredito na pesquisa, mas acredito na medicina. Bom, mas a medicina, para chegar no patamar que está hoje, ela foi amadurecendo a partir das suas pesquisas. E o que muitos acreditam hoje na medicina, inclusive nos médicos, é porque os médicos fizeram pesquisa, elaboraram métodos, utilizaram de métodos, certo? O médico não extraiu o sangue do indivíduo todo para identificar uma doença, não, ele extraiu uma amostra. Então, eu fico assim, ouvindo, né? Porque as pessoas querem que o país desenvolva, mas para o país desenvolver você precisa ter ensino, pesquisa e extensão. Especificamente também, né, a pesquisa precisa avançar. E país desenvolvido significa país que investe em pesquisa, que dá o seu valor para as suas pesquisas. Né? Eu quero uma medicina de alta qualidade, então eu preciso pesquisar. Eu preciso saber por que, que essa doença propaga mais que a outra, eu preciso saber por que, que essa doença, né, ela é mais fácil de curar do que a outra. Isso é só pesquisa, não tem outro jeito. Achismo na ciência não existe, né? Existe sim inferências, conclusões, né? Análise, tratamento, tudo isso, tá? É só um recorte aqui, né, para a gente entender que o que nós estamos fazendo nesse curso é simplesmente entender, né, o quanto que a pesquisa ela é importante para qualquer área do conhecimento, tá? E a ciência não avançou só no achismo, não. A ciência avançou na pesquisa mesmo. Ciência não se avança no achismo, não. Ah, eu acho, né? Porque hoje a impressão que se tem é que as pessoas que acham que sabem, né? Tem, tem até a gente, na academia a gente sempre fala isso, né? Você tem vários tipos de pessoas, né? Tem aquelas que não sabem, mas acham que sabem, é as que têm certeza de tudo. Tem aquelas que não sabem e sabem, né? E é aquela que tem certeza de tudo, né? Não sabem nada, mas acham que sabem, né? E, inclusive dá opinião em muitas coisas, até coisas que não conhecem. Hoje as pessoas sabem de muitas coisas, inclusive pessoas fora do convívio da academia ensinando a fazer pesquisa, né? Bom, aí tem aquelas pessoas que não sabem, mas admite que não sabem, né? E esse tipo de pessoa, né, muitas vezes não dá muita opinião, porque ela sabe que ela, não entendo, então não vou opinar, certo? E tem aquelas pessoas que sabem muito, mas mesmo assim acham que não sabem, tá? Essas aí é o nível mais de sabedoria, né? A gente percebe muito isso, né? Tem pessoas que sabem muito, mas mesmo assim tem a humildade de dizer que não sabe, né? Ou seja, pelo menos tem essa noção, né? Dentro disso, há necessidade sempre, sempre da gente estar estudando, pesquisando mais, tendo essa oportunidade que vocês estão tendo de conversar, de ouvir. Eu até falo que eu estou mais aprendendo nesse curso do que vocês,
né? Eu sempre falo, eu acho que quem ensina, ou pelo menos tenta ensinar, como é o meu caso, a gente acaba aprendendo mais do que vocês. Por quê? Porque eu estou fazendo o exercício de que aquilo que eu aprendi, eu estou tentando ensinar. E esse exercício do que você aprendeu e que você está tentando ensinar, ele também é um bom exercício de aprendizagem. Uma coisa eu sei, amanhã vocês já vão estar sabendo, ou pelo menos vão estar no interior de vocês entender, né, o que é de fato, né, uma amostragem, né, que a pesquisa de fato ela avança, é com de certa forma, né, a ciência avança, é por meio da pesquisa, não se avança na ciência por meio do achismo, tá? Hoje, o que nós estamos convivendo hoje é uma questão do que o achismo hoje, ele tem mais certeza do que a própria ciência, né? Uma coisa é o bom senso, outra coisa é o achismo, né? Hoje o achismo está querendo imperar sobre a ciência, mas não impera porque a gente sabe que com o passar do tempo a ciência prevalece. Bom, continuando aqui sobre a questão da amostragem, na execução do processo de amostragem, né, nós precisamos entender que para executar um bom plano de amostragem, o pesquisador ele vai ter que ter um bom senso e, ao mesmo tempo, um consenso de todos os detalhes para poder utilizar da amostragem, né? Qual a modalidade de amostragem que eu vou selecionar? É a probabilística ou não probabilística? Qual a técnica? Se for probabilística, eu tenho a amostragem aleatória simples, a amostragem aleatória sistemática, a amostragem aleatória por conglomerado. Se for não probabilística, eu vou ter a amostragem por conveniência, a amostragem intencional ou por julgamento, a amostragem autoprojetada, autogerada, desculpa, ou por bola de neve, certo? E fugiu mais uma aqui. Alguém lembra? São quatro. Falei, agora fugiu. Amostragem aleatória, amostragem por conveniência, amostragem intencional ou por julgamento, amostragem por bola de neve, né, ou autogerada, né? São quatro, depois eu lembro. Quantos casos eu quero utilizar na minha pesquisa? Então, vamos lá para não ser leviano com vocês. Ah, que é mais comum é por cota. Execução aqui. Vamos lá. Então, retomando aqui, quando nós falamos da técnica de amostragem, nós podemos dizer, na amostragem probabilística, eu vou ter amostragem aleatória simples, estratificada e por conglomerado. E na amostragem aleatória não probabilística, eu vou ter a amostragem aleatória por conveniência, intencional ou por julgamento, autogerada ou bola de neve, e a amostragem por cotas. Quantos casos que eu vou utilizar, né? Certo? Aí eu vou fazer o tamanho da minha amostra. Qual ou como eu vou construir os intervalos, né, para os parâmetros, certo? Por exemplo, se for amostragem não probabilística, a gente sabe que a gente vai fazer o cálculo por proporção, não do intervalo, e sim do tamanho da amostra. Se for por amostragem probabilística, pela média, né? O cálculo vai ser pela média, certo? Quais parâmetros que eu quero utilizar também? Quando a gente fala de parâmetro, a gente sempre tem que lembrar também, tá? Que os parâmetros que eu vou estar utilizando também, eles vão me ajudar a determinar
muitas etapas da minha amostragem, tá? Um exemplo de parâmetro que a gente pode pensar, por exemplo, é a própria média, tá? E esse parâmetro é o quê? Pode ser comparações, né? Podem ser critérios que eu vou utilizar, podem ser orientações, pode ser processo, tá? E aí, uma outra pergunta: como procedeu para calcular o tamanho da amostra para estimar o parâmetro? Que podemos dizer o padrão, a medida, o critério, considerando o intervalo, né? E quais procedimentos foram adotados para minimizar erros não amostrais, tá? Aí nós vamos pensar um pouquinho, né, nos erros amostrais e não amostrais, tá? Segundo Torres 2000, quando nós trabalhamos com planos amostrais, ou seja, vamos trabalhar com amostra, né? Ele fez uma pesquisa e verificou que poucos trabalhos apresentam uma definição muito precisa do público-alvo. Eu preciso ter claro qual é o meu público-alvo. Público-alvo. Ele verificou que alguns trabalhos, o tamanho reduzido da população não justifica a construção do plano amostral, ou seja, se eu tenho uma pequena população, não há necessidade de um plano amostral. Quando eu tenho uma população muito reduzida, eu posso fazer um censo, tá? Um exemplo. Ele identificou que alguns trabalhos as pessoas dizem, eu fiz uma amostragem não probabilística, mas realizou inferência. Nós sabemos que não combina. A amostragem não probabilística não é possível fazer inferência, tá? Não é possível generalizar, certo? E alguns trabalhos apresentaram amostragem não probabilística, apresentando dados conclusivos. Não se conclui com a amostragem não probabilística, tá bom? Nós podemos fazer considerações. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre erro amostral e nível de confiança, que eu falei para vocês que não é a mesma coisa. Erro amostral significa variabilidade da minha precisão dos resultados obtidos, para mais ou para menos. Um exemplo, tal tendência à escolha de um produto é de 45%, tendo em vista que há um erro amostral de 2%. Significa o quê? Que esses 45% de preferência daquele produto podem variar para 47% ou 43%. Pode ser 2 para mais, né? 45 mais 2, 47, ou 2 para menos, 45 menos 2, 43. É minimizado pela definição correta do tamanho da amostra, tá? Quanto mais preciso for o meu tamanho da amostra e mais correto, eu vou minimizando o meu erro. E lembre-se, vocês lembram que eu falei? Menor o erro, maior a amostra. Nível de confiança é a intensidade da probabilidade de ocorrência dos resultados encontrados. Um exemplo, se eu tenho ali, se eu falo com a margem de 68% é o meu nível de confiança ou margem de segurança, significa que eu tenho 68% de probabilidade dos meus resultados serem encontrados naquele universo delimitado. Ou posso aumentar para 95% ou para 99%. Ou seja, quanto mais alto o meu nível de confiança, maior a probabilidade de ocorrência daquele fenômeno, daquele universo delimitado. Por isso, que vocês já devem ter visto, nas pesquisas de opinião pública, eles colocam nível de confiança de 95%.
significa o quê? Que há uma probabilidade de 95% daqueles resultados serem encontrados naquele universo delimitado. Ou daquelas escolhas por aquele produto, você encontrar naquele universo delimitado. Certo? E para fechar aqui, o tamanho da amostra, né? O tamanho da amostra deve especificar, né? O tamanho aceitável do erro amostral, que nós vemos aqui, certo? E também o nível de confiança desejado, certo? E esse nível de confiança também deve ser levado em consideração, primeiro, né? Dois elementos. Se eu quero mais exatidão da minha informação que eu quero obter, significa que eu vou ter um nível maior de confiança. Tendo um nível maior de confiança, pode ser que eu tenha um maior custo. Então, eu tenho que levar também isso em consideração. Maior nível de confiança significa um maior tamanho da amostra e, consequentemente, o maior custo da pesquisa, porque eu vou ter que entrevistar mais pessoas. Então, são elementos aí que o pesquisador precisa levar em consideração. E essa figura aqui, gente, que vocês estão vendo, está mostrando aqui ó, o erro total, né, da amostragem e de não amostragem, tá? Quando eu penso em amostragem, né, aí a gente tem que pensar na estrutura, na seleção, no cálculo estatístico, né? Quando eu não utilizo de amostragem, a gente fala, eu posso fazer por observação ou não observação, tá? Porém, o que a gente pode pensar? Se eu uso técnica de amostragem, significa que eu vou poder fazer inferência, tá? Eu vou conseguir ter uma melhor visão. Se eu não utilizo a amostragem, tá? Ou seja, por meio de observação ou não observação, eu vou ter aqui a possibilidade de ter limitações, tá? Seja ela de compreensão, né? A não ser que eu fizer um que a gente chama, né, de um estudo em profundidade. Eu vou estudar uma pessoa só, um grupo de pessoas, tá? E o que a gente pode pensar nisso? Tem caminho para as duas formas de pesquisa, tá? Tanto utilizando a amostragem quanto não amostragem, tá? A não amostragem, para que ela tenha mais consistência, tá? Para que ela tenha mais consistência, posso também utilizar de estatística. Posso, certo? Mas vai ter suas limitações, tá? A não ser que eu fizer o censo. Se eu fizer um censo, tudo bem. O censo é um exemplo de não amostragem. Só que o censo ele tem uma vantagem porque aquilo que o resultado apresentar é o que de fato é. Logicamente, se for utilizado um plano muito bom de amostragem, um planejamento bom da pesquisa, uma boa coleta de dados, certo? Se tratando do censo, lógico. Conseguir entrevistar todos os elementos, não interferir em hipótese nenhuma na resposta dos meus respondentes, aí o censo, sim, se torna, de fato, relevante, né? E aqui, para fechar, a ideia de erros não amostrais e erros amostrais. Erros não amostrais, tá? Ele tem a ver com todas as etapas, exceto os elementos da minha amostra. O erro amostral, gente, ele está intimamente relacionado com quem eu vou escolher para entrevistar. Por que eu estou falando escolher para entrevistar? Porque nós estamos falando de gestão de empresas. Então, possivelmente, nós não entrevistamos empresas, nós entrevistamos pessoas. E se nós entrevistarmos pessoas erradas, está aí o erro amostral. E o erro não amostral é todas as demais etapas. Por exemplo, se eu definir errado meu problema de pesquisa,
se eu defini errado a minha população, se eu tive um erro na cobertura, né? Se o meu instrumento, por exemplo, o meu questionário, ele foi formulado as questões de forma errada, de difícil compreensão, se eu errei na escala do conceito, na categoria, certo? Se eu errei na seleção do respondente, mas no meu planejamento e não na minha pesquisa de campo, se eu errei na aplicação do instrumento, se eu errei por conveniência, principalmente na escolha, na inferência, né? Inferência causal indevida, se eu tive muitas não respostas ou recusas, a habilidade do entrevistador está aí no erro não amostral, né? Erro de digitação, erro de análise e interpretação. Então, esse erro total, gente, é o erro não amostral com o erro amostral. É só lembrar, o erro não amostral é todas as etapas, exceto o número de elementos da minha amostra que está dentro do erro amostral. Tranquilo? A esse cálculo da amostra nós vamos deixar para a gente fechar nas próximas aulas, aí a gente já fecha esse conteúdo 2, tá bom? Primeiro, eu peço perdão para vocês pela minha voz, possivelmente não foi tão bom, agradável me ouvir hoje.